Assim, o modelo hierárquico burocrático é difícil falar que desapareceu, estamos em transição. Os modelos verticais, os modelos horizontais, eles estão numa transição. Numa sociedade em rede, nós estamos vivendo outros tipos de liderança. O que está acontecendo agora também é o conceito do fim da intermediação em toda a cadeia. Seja o fim da intermediação entre diretores e gerentes, entre vice-presidentes e assistentes. Então, que agora não importa qual é a sua função. A sua função, ela dá resultado no todo. Então, são times trabalhando em times, que era diferente de pessoas trabalhando para um líder, a liderança do servir. Olha o movimento do que está acontecendo de uma Apple. Ela deixou de ser uma criadora de produtos exponenciais para tentar ser uma empresa de serviços exponenciais. Ela sabe que hoje, sendo utilizados no mundo entre smartphones, tablets, computadores, existe quase mais de 1 bilhão de aparelhos. E ela acredita que nisso ela pode transformar numa plataforma para serviços bancários, o cartão de crédito que ela fez com o JP Morgan, e para também um sistema de entretenimento novo de live streaming competindo com a Netflix ou com as TVs tradicionais. Então, olha que interessante, é o fim da intermediação e um processo onde entra a excelência do serviço, mas baseado nas grandes plataformas. E a plataforma, nesse caso, são os equipamentos que a Apple vendeu nos últimos anos e tem mais de 1 bilhão sendo utilizado nesse exato momento, em uso. Então, no modelo de plataforma, o serviço ele depende de todo um ecossistema. Então, nesse serviço de plataforma, o ecossistema tem que estar todo integrado e tem que ser bom para todos. Para quem fornece, para quem consome, e mais do que isso, você ora pode ser consumidor e ora você pode ser produtor. Então, você tem toda essa integração de sendo criador e também recebendo criação. Então é uma nova era, e aí o fim da intermediação está muito próximo. Então tudo que tem intermediação, né, como contadores, advogados, supermercados, o varejo, ela começa a ter uma preocupação porque ela não acaba amanhã, mas ela está num processo de reinvenção ou desaparecimento. Se antes você chegava no topo, você não tinha mais que estudar, e aí você fazia um simples MBA, e agora os grandes empregos exigem tanta complexidade que você vai ter que, por exemplo, ter um pós-doutorado, e aí vai ter que integrar a sua vida entre a vida executiva e acadêmica, isso não vai ter jeito. O outro ponto que você vai ter que aprender a lidar, a trabalhar com pessoas muito melhores do que você. Mais do que isso, entender que as ideias, elas podem vir de uma pessoa que estudou muito mais do que você e tem mais idade, ou também vir de uma pessoa que acabou de entrar. E aí, todo esse conceito, a inovação, ela só vem quando você tem o diferente dentro das empresas. E qual é o conceito? Nós estamos contratando os diferentes, mas acabamos promovendo os iguais, na maioria das vezes. Então, os grandes líderes inovadores são aqueles que incentivam o diferente, que escutam o outro lado da moeda e que entendem que no mundo de 7 bilhões de seres humanos, tem muitas nuances de cinza, azul, rosa, amarelo, verde. Então, você tem que ter a transdisciplinaridade. Além disso, você tem que ter empatia, porque líderes realmente entendem que esse novo mundo está em transição e ou ele é de todos, os 7 bilhões ele não vai ser de ninguém. Então, mais do que isso, sai o conceito do B2B, do B2C e entra o human to human, que é o ser humano no centro de tudo. Uma Shell dizendo, somos especialistas em humanologia. É uma JetBlue dizendo, vou ao lado da humanidade. Nunca se teve tantas discussões sobre humanidade. Então as organizações, para manter nesse mundo extremamente competitivo, tem que ser um bom local de trabalho onde as ideias possam florescer. Dentro disso, a liderança ela tem que ser a liderança servidora, que já é discutida há alguns anos nas altas escolas de administração, e a liderança do servir vem. Se antes você tinha um chefe, né, num conceito até bem antigo, de que ele era servido, agora ele serve. E mais do que isso, ele tem que servir e também tem que ser o exemplo de liderança. E ele tem que ter um discurso, mas também aplicar aquele discurso. Aquele conceito de líderes que são líderes, enfim, que caem em demagogias ou que em mentiras, não tem a era da transparência,
estão ficando para trás, sejam líderes políticos, líderes de empresas ou, enfim, professores também. Agora, um estereótipo que vai estar muito claro sobre esses CEOs, ou CFOs, ou CTOs, que antes a gente tinha uma escola que eram muitos C-levels, que eram, digamos, financistas, ou baseados no que nós chamávamos de a ditadura do Excel. E agora você começa a ter aqueles que vai ter que sim serem financistas, mas também vão ter que colocar eficiência operacional e financeira junto com uma terceira tríade, que é a eficiência da inovação. Empresas que não tiverem essa tríade vão ter problemas. Então começa a mudar o papel do gestor, né, dos líderes. Mais do que isso, já começa a se falar lá fora sobre um conceito da gestão da sustentabilidade. No qual quesito? A sua gestão como C-level, quanto tempo ela vai dar de vida para as próximas gerações de gestores. O que aconteceu, teve empresas, especialmente na Grã-Bretanha, que pagaram bônus milionários para o seu corpo de líderes, e depois que acabou no fiscal, 3 meses depois essas empresas faliram. Então até ela deu lucro, mas a longo prazo ela não tem essa gestão da sustentabilidade financeira. Eu tive o prazer de visitar a Pixar ali no Vale do Silício. Foi interessante que quando foi pensado a arquitetura do prédio, né, da sede da Pixar, é muito mais do que uma arquitetura bonita, que é muito bonita, ela foi pensada no que nós chamamos de arquitetura social. E um café foi colocado bem no centro, onde nesse café ele tinha que ser ali os encontros das ideias. Aquelas empresas que ainda são separadas por silos, né, o silo, né, o departamento de criação, o departamento financeiro, o departamento de vendas, claro que ela precisa ter áreas, mas elas precisam trabalhar em áreas integradas. Nós temos desafios tão complexos nas empresas, no mundo inteiro, que não dá para resolver mais problemas dividindo pessoas entre ciências exatas, humanas e biológicas, ou nas empresas entre pessoas criativas e pessoas administrativas. Vai ter que ser essa união, onde, como diz um professor amigo de Harvard, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.